Então é isso. Então na próxima semana a gente vai começar a trabalhar com o Photoshop. Aí hoje vocês vão terminar de fazer o assistir esses dois vídeos que eu falei, que ele é muito importante também para vocês verem a questão do fluxo de trabalho e também criar uma nova fonte a partir do zero. Essa de criar nova fonte é um pouco complexa, entendeu? Por isso que eu não vou pedir nenhuma atividade com relação a ela, porque ela é bem complicada mesmo. Vocês vão ver que eu tentei simplificar ao máximo. Geralmente ele é um pouco mais complexo, porque a gente envolve com grandezas vetoriais e tudo mais para criar as tipografias. Mas eu tentei simplificar o máximo possível para vocês compreenderem. É claro que a maioria de vocês não vão criar uma fonte, até porque isso não dá dinheiro e dá muito trabalho. Então não tem por que você gastar tempo com algo que não dá dinheiro e dá muito trabalho, né? Então, mas é só para vocês entenderem como é que é o processo. Pode ser que, por exemplo, você pode usar esse processo para criar o nome do seu jogo. Você não vai criar toda uma fonte completa com todas as letras e todos os caracteres. Mas de repente vai funcionar para você ver como você pode criar o nome do seu jogo, por exemplo. Sem você modificar a fonte do zero, você criando sua própria fonte. Entendeu? Aí para isso que vai servir também. E a atividade é vocês terminarem essa primeira tela. O vídeo que a gente passou do Fabiano, ele foi bem instrutivo, porque para vocês entenderem como é que é esse processo de inserir as coisas no Unity. O Alan mesmo viu, ele estava aqui, presenciou o Fabiano explicando. Como eu tinha falado com ele também, que você precisa colocar elemento por elemento. Você tem que se preocupar com os níveis das camadas. O que vai ter no primeiro plano, segundo plano, terceiro e quarto plano. E ainda dividido separadamente. Por exemplo, cada elemento que vai compor o seu cenário. Tem uma pedra que vai aparecer ali. Então essa pedra eu vou fazer vetorizada separada dos outros elementos. E com esses grupos de elementos você vai compondo todo o seu cenário. Quer falar uma coisa? E trabalhar com a time-lapse, né? Ajuda bastante também, tá? Trabalhando com mais de uma. Sim. Então, a time-lapse, no caso, são as camadas que você vai criar. São. Então, e já, por exemplo, em cada uma das time-lapse você vai ter ainda subcamadas dentro daquela camada. Porque no Illustrator a gente chama de camadas, que são as layers, né? E as subcamadas. Então é como se você fosse cada grupo de camadas para uma layer, para um plano. Por exemplo, que nem você tinha mostrado uma imagem, quando você clicou lá na setinha, né? Aí abriu um monte de camada dentro daquelas camadas, né? Sim, isso, são as subcamadas. É aquela coisa que a gente fez, lembra do Super Mario? Que a gente ia separando por partes, assim. Primeiro só o boné, segundo o rosto. Lembra que a gente ia fazendo ali dentro de cada uma dessas camadas e tinha outras subcamadas? É a mesma coisa. É assim que você vai montar o seu cenário. Essa atividade que a gente está fazendo nessas últimas 3 semanas, que é de criar uma parte do cenário, uma tela do cenário, é só para vocês terem uma ideia do modo geral como é essa tela. Na hora que vocês passarem para o Unity, você não vai passar a tela toda, como se fosse um JPEG da tela inteira. Não, você vai pegar todos os elementos que você criou no seu cenário, todas aquelas camadas, subcamadas, vai dividir por objetos e vai salvar esses objetos para serem utilizados no Unity. Isso, que ele também tem e também tem uma coisa que eu achei bem importante, que é o seguinte: depois que você dividir por camadas o seu cenário, você vai ter que redimensionar ela. Sim. Mais ou menos na dimensão que o Unity você vai usar lá. Porque se você dividir em partes diferentes os tamanhos, quando você jogar lá, vai dar tudo errado. Nada vai encaixar. Por quê? Porque tem um grid, ó. Aqui, tá até essa imagem sua aqui, que você mandou no dia 8/7, semana passada. Tem um grid dele aqui, do Unity. Ele tem que se adequar dentro desse grid. Cada quadradinho desse aqui vai ser parte do seu cenário. E a pessoa dividindo o seu cenário no Illustrator vai ter que ter mais ou menos uma base de quanto
que você vai redividir essa imagem dentro do Unity, para cada quadradinho, para compor uma imagem ao todo, né? Isso. Por isso que é importante você ver qual é o tamanho do grid que você tem no Unity para você depois aplicar no cenário. Ó, lembra, a gente está fazendo por etapas, certo? A primeira etapa é a gente fazer essa primeira tela do cenário como um todo, para vocês terem ideia do que vai compor o seu cenário. Por isso que agora você não vai, eu não pedi vocês se preocuparem com esse grid do Unity. Depois que vocês terminarem esse cenário, você fala assim, ó, legal, eu já sei como vai ser o meu cenário do meu jogo. Aí agora sim, vocês vão desmembrar tudo isso e vão trabalhar a partir do grid aqui do Unity. Para vocês saberem como trabalhar o cenário de vocês. Vocês viram no vídeo do Fabiano lá, por exemplo, ele pegou uma árvore já pronto e falou, quero colocar uma árvore ali. Em qual plano que eu vou colocar essa árvore, entendeu? Então não é que você vai precisar também fazer tudo quadradinho por quadradinho, não. Não é tudo vai ser tudo pixelado, não. Mas aí você vai estar... Deixa eu ver aqui. Então, aqui não é o protótipo não, o Felipe. Isso aqui é o sketch que você fez. O sketch que é esse rascunho. O protótipo já é você colocar todos os elementos com as cores. Lembra que eu mostrei para vocês? A questão do protótipo. Ó, o wireframe de alta fidelidade já é quando você faz esse rascunho seu já com os elementos com as cores em preto e branco. Você não vai se preocupar com as cores, mas você já vai se preocupar com as formas. Depois que você definiu todas as formas, aí você vai trabalhar com o protótipo, que é você colocar as cores nesse seu wireframe. Isso aí é o rascunho, isso aqui é o sketch. Aí desse sketch que você fez aqui, Felipe, você vai fazer o wireframes de alta fidelidade, que é você, por exemplo, o que é esse retângulo? É uma caixa? É uma... sei lá, é um objeto. Um objeto, o que foi, entendeu? Então, é o chão. Então, se é o chão, como vai ser esse chão? Entendeu? Quais vão ser depois no protótipo você vai falar quais são as cores desse chão. Vai ter uma parte de barro, uma parte de grama. Então você já vai ter que desenhar no seu wireframes o que vai ser grama e o que vai ser chão. O que vai ser terra batida, entendeu? Para depois você, no protótipo, você colocar as cores. Então são as etapas que você vai colocando. Não, você pode fazer isso também no lápis de papel. Eu mostrei para vocês aqui, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Que nem esse cubo aí que você fez. Você sabe que o personagem vai ficar em cima. Então uma parte de cima da linha para baixo, você pode fazer onde que o personagem vai pisar, né? E dessa linha para baixo, o restante pode ser de terra, de madeira, de qualquer item que você quiser que compõe o seu cenário também. Sim. Né? É a mesma coisa do que nós estamos fazendo no Unity. Olha aqui, olha nesse caso aqui. Ele fez um sketchzinho aqui, nesse primeiro quadro, tá vendo? Uns rabiscos. E depois ele ficou começando a dar textura para esses rabiscos, Foi montando o cenário dele, Tá vendo? Ele partiu de rabiscos até chegar um wireframe aqui, de alta fidelidade. Vamos pegar os outros exemplos também, Isso aqui são tudo sketches, rabiscos. Tá vendo, Tudo sketches, É você fazer um rascunho no lápis do que vai ser o seu cenário, Aqui ele já começou a colocar cores, mas você pode fazer primeiro ele de alta fidelidade para chegar até as cores. Aqui já é um protótipo, tá vendo? Ele fez um protótipo no lápis, Já definiu quais vai ser as formas do cenário dele e quais são também as cores. Tá vendo? Aqui eu tenho ainda um sketch com um esboço de um wireframes, só que já foi colocando cores, Tá vendo? Ele já partiu do sketch direto para o protótipo, Tá vendo? Já foi colocando cores até chegar nas cores que ele vai utilizar. Então você consegue fazer um protótipo
mesmo sem você utilizar nenhum programa. Você consegue fazer isso no lápis, porque você já vai definir as cores. Aí depois, quando você for trabalhar no Illustrator, por exemplo, ou no Photoshop, agora a gente vai aprender a mexer no Photoshop também, aí você vai ter essa opção de escolher se você vai fazer no Illustrator ou no Photoshop. A gente vai ver que são coisas diferentes, pois o Illustrator vai trabalhar com vetor e o Photoshop vai trabalhar com bitmap. Lembra que a gente viu lá nas primeiras aulas? Então, mas você não tem que se preocupar, Felipe, por enquanto, com desenhar de forma perfeita. Você pode ver que o desenho dele aqui não está perfeito. Entendeu? Ó, olha só como é que tá a curvatura aqui, ó, dessas partes vermelha e azul. Ele não está muito preocupado com a perfeição. Depois você vai trabalhando isso. Você pode pegar também outros exemplos na internet e se basear. Entendeu? Até mesmo de fotos reais, se você pegar mais ou menos o que você quer fazer. Como eu falei, se o seu cenário vai depender, se o cenário vai ser numa selva, se vai ser um cenário assim de fantasia, por exemplo, aqui você tem montanhas flutuantes, quer dizer, não existe nada na vida real desse tipo. Entendeu? Então você está imaginando um mundo fantasioso em que as montanhas flutuam e tudo mais. Ó, olha aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui, ó, é um exemplo bem legal de um sketch, ó. Tá vendo? Ele não está preocupado com a forma, só está preocupado com os caminhos que a personagem vai percorrer. Isso aqui é importante que você tenha esta noção, ó. De onde começa a sua fase aqui, ó, start, ó, início, ó. Você viu? Todos os percursos da sua fase até chegar ao seu objetivo final, que é ou enfrentar um Big Boss lá, que é o chefão, ou então simplesmente passar de uma fase para outra, sem enfrentar um chefe, ou pelo menos você coletar alguns itens ao longo da sua fase. Tudo vai depender do seu objetivo do seu jogo. Ó, olha aqui, ó. Olha esse sketch aqui, ó. Ó. Entendeu? Perceba, ó. Já foi, ó, trabalhando aqui esse sketch, ó. Mais ou menos as plataformas onde mas ó, e agora aqui eu já tenho um wireframe só de alta fidelidade. Percebeu a diferença? Ó, primeiro ele faz um rascunho de como vai se dar o seu cenário. Depois ele vem e faz a questão da textura, que é o wireframe de alta fidelidade. Aqui você pode ver, ele não está preocupado com cores ainda. Então, já o protótipo seria você determinar quais cores seriam cada momento. Você tem raízes de árvores, você tem, ó, pedaços de árvores aqui, ó, você tem chão, você tem, ó, tronco da madeira. Então, quer dizer, o tronco da madeira vai ser uma cor diferente de, por exemplo, essa outra parte aqui, ó, que a gente não sei de que ele vai fazer. Se vai fazer isso aqui como se fossem correntes ou então pilares. Entendeu? Então são cores diferentes. Aqui tem, ó, alvenaria, ó, parece que, ó, blocos com partes de cimento. Então, por exemplo, essas partes de cimento têm que ser diferentes da cor da árvore. Então, um tronco da árvore que é diferente da cor das raízes, que é diferente da cor da grama, entendeu? Que cobre algumas partes, ó. Então as cores você vai se preocupar depois. Primeiro você vai se preocupar com o sketch, que é um rascunho. Aí aqui você, na sua fase, qual é mais fácil? Você modificar uma parte aqui no wireframe de alta fidelidade ou você modificar aqui no rascunho? É muito mais fácil aqui no rascunho, né? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é um sketch que ela mandou aí. Ó, a gente sabe que tem aqui a personagem dele aqui, sobre, ó, uma plataforma aqui que você tem, que é um chão. Provavelmente essa parte de baixo aqui, ó, é o chão que ele vai pintar da cor de terra, e essa outra parte aqui vai ser verdinho de grama. Tem uma árvore, tem aqui algo como se fosse uma escadaria, ou for, e tem outros elementos, ó. Então, ele fez aqui. Então esse aqui, ó, é o sketch dele. A partir desse sketch ele vai determinar agora quais são os elementos que vai compor esse cenário. Então ele já fez aqui um rascunho que agora ele pode melhorar, por exemplo, vou melhorar o aspecto dessa grama, posso melhorar o aspecto da árvore.
dessa moita aqui, ó, entendeu? Tem essas moitas aqui ao redor da personagem, entendeu? Então você vai trabalhando a melhoria desse seu sketch. Isso é que nem aí, eu coloquei o personagem pode ir, né? Tem a árvore, a grama, tudinho que nem se falou, a terra. Essa parte seria uma escada, assim, é uma coisa de pedra, onde que ele iria pular em cima. Então. Se ele caísse ali, ele morre. É como se pudesse ter espinhos, qualquer coisa que pudesse matar ele, ou ele cair num abismo, um buraco que ele caísse. Aí tem as moedinhas, tem o restante, aí tem os... Então, você fez um sketch que a gente chama de rascunho. Aí a partir desse rascunho você vê assim, você pode pensar, ah não, eu vou melhorar mais, sei lá, essa parte da fase. Eu não quero que fique esses 3 degraus, eu quero que seja só 2. Então, é muito mais fácil você vir aqui nesse rascunho aqui, passar uma régua aqui, eliminando essa parte, do que você terminar todo o protótipo já com cores e falar, ah, não, agora eu vou modificar essa parte aqui. Essa parte do sketch é onde você vai fazer todas as alterações necessárias para a sua fase. Quando você concluir essa parte do sketch, aí já não é tão bom você ficar fazendo modificações, porque depois que você ficou satisfeito aqui, aí você parte para o wireframe de alta fidelidade. Que aí você vai trabalhar agora já com a questão da textura do seu cenário. E aqui vai dar muito mais trabalho. É por isso que eu dei para vocês 2 semanas vocês trabalharem com essa parte aqui. Porque eu sei que essa parte aqui é o que mais dá trabalho. É o mais demorado. Entendeu? Então vocês podem ter essa noção. Como eu falei, a gente vai trabalhar com calma, porque há males que vêm para o bem, né? Se a gente estivesse nas aulas presidenciais, você já teria encerrado a parte de... eu já estaria encerrando o módulo já. Então significa que você já teria que entregar o jogo pronto. Entendeu? Mas como a gente tem esse tempo ainda, que a gente ainda nem sabe quanto tempo vai ser, meio que indeterminado, dá pra gente trabalhar melhor o nosso cenário. Por isso que agora a gente vai começar, eu vou ensinar vocês a mexer no Photoshop. Vocês vão ver que algumas coisas da textura você pode fazer no Photoshop. Você pode criar o seu modelo no Illustrator e depois você fazer essa texturização melhor no Photoshop. Você pode colocar texturas mais interessantes no Photoshop. É fazer o acabamento do seu cenário. É com isso que a gente vai trabalhar nesse próximo mês, ou nos 2 próximos meses. Que a gente vai aprender primeiro a mexer no Photoshop, entender tudo, como é que funciona o processo de mecânica no Photoshop. Embora ele seja muito parecido com o Illustrator, a forma de trabalhar dele é diferente. Vocês vão ver isso. Tem gente que é assim, começa a mexer no Illustrator, ama o Illustrator e não gosta do Photoshop. E depois que começa a mexer no Photoshop e aprende a mexer, começa a amar o Photoshop e deixa o Illustrator de lado. Entendeu? Então aí vocês vão definir. O ideal é você sempre trabalhar com os dois. Você criar os vetores para fazer as plataformas e tudo mais, e depois você trabalhar com a textura no Photoshop. Entendeu? Porque, por exemplo, se você precisar redimensionar o seu cenário, é muito mais fácil você redimensionar o cenário no Illustrator, porque ele não vai perder a qualidade, que você está trabalhando com vetores, e depois você só reaplica as texturas de acordo com o tamanho que você criou lá no Illustrator. Porque no caso as texturas em bitmaps, de acordo com você vai ampliando o tamanho delas, você vai perdendo qualidade. Deu para entender mais ou menos a diferença entre os dois? É basicamente isso. É a qualidade com que vocês vão fazendo os seus cenários. O bom do Illustrator é que você pode trabalhar um único vetor e redimensionar para o tamanho que você quiser. Você pode colocar tanto para celular quanto para um jogo em 4K. Não vai ter problema, porque você está trabalhando com vetores. O próprio programa vai fazer esses cálculos de ajuste de tamanho. Já quando você trabalha com o bitmap é diferente. A qualidade de uma imagem para celular é diferente da qualidade de uma imagem para uma TV de 4K. É totalmente diferente. Se eu pegar uma imagem que eu fiz para celular e colocar na TV 4K, vocês vão ver ela toda pixelada. Porque os tamanhos são diferentes.
Então é isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá tranquilo. Então façam isso. Oi? Pode falar. Não, só tá tranquilo. Tranquilo, né? Então é isso. Vocês assistam essas duas aulas pra gente finalizar com essa parte de tipografia. Depois eu vejo se a gente pode trabalhar também alguns efeitos especiais de tipografia no Photoshop. Igual, por exemplo, vocês veem essas tipografias de filmes, por exemplo, lá os Vingadores, como é que eles fazem aqueles efeitos de 3D na letra e tudo mais, a gente pode ver isso também no Photoshop, se vocês tiverem interesse. A gente pode ver essa parte também. Mas a gente vai continuar com a parte do cenário e depois a gente mexe com a parte de texturas e colocar texturas também na tipografia. O bom é que é isso, agora a gente vai ter mais tempo para aprofundar nessas outras partes que a gente não teria tempo ao longo das aulas. E depois que a gente fizer essa parte, a gente também entrar no concept art que eu falei com vocês. A gente vai aprender a fazer concept art, que é bem legal também. Aí o concept art é no Photoshop, não é no Illustrator não. Tá aí, mais ou menos assim. Agora, a partir de agora a gente vai trabalhar mais no Photoshop. A gente vai deixar um pouco o Illustrator de lado. Mas é bom vocês irem praticando também no Illustrator para vocês não perderem também o que vocês já aprenderam. É bom ir sempre trabalhando com os dois, para vocês poderem, aí na hora de fazer o trabalho, ver o que é mais adequado para fazer o projeto que vocês estão fazendo. Beleza, pessoal? Beleza. Então, ó, assistam aos vídeos, os dois vídeos. Terminem de fazer o cenário de vocês. Eu coloquei como atividade para vocês fazerem o protótipo. Mas se vocês ainda não terminaram o wireframe de alta fidelidade, não tem problema. Pode terminar o wireframes e eu posso dar mais um tempinho para vocês na semana que vem vocês terminarem o protótipo. A gente continua fazendo o protótipo na próxima aula. Não tem problema. Como eu falei, essa parte do cenário ele é bem extenso e bem complexo. Por isso que eu vou dar mais tempo para vocês fazerem com mais calma e mais tranquilidade. Pode falar, Felipe. Então, tem que ver o que é que você está fazendo. Você está querendo colocar cor em uma imagem? Imagem você está falando um JPEG ou você está falando um objeto que você criou? Em uma imagem que você está importando de um outro lugar, você não consegue modificar. Não, você não muda a cor no JPEG, não. No Illustrator, não. No Photoshop você consegue. É isso que vocês vão ver a diferença. No Illustrator você não consegue modificar as cores do JPEG. É impossível. Já no Photoshop você consegue. E é isso aí que eu vou ensinar para vocês na aula que vem, da semana que vem. Hein, professor? Pode falar. Para mudar a cor no Illustrator, ele primeiro teria que vetorizar a imagem todinha para depois mudar a partir da imagem que ele fez. Isso aí. Você tem que vetorizar, transformar aquele JPEG em um vetor. Tem um sistema automático de rasterização que o Illustrator faz. O CorelDRAW faz isso também, mas é horrível. Descaracteriza totalmente a imagem, então eu não aconselho. Tem que vetorizar mesmo. Fazer a vetorização igual a gente fez com lá o Mario. Lembra, a gente pegou o JPEG do Mario, fez a vetorização dele todinho. Aí a partir do momento que eu fiz a vetorização, aí sim eu consigo mudar a cor. Agora eu não consigo mudar a cor do arquivo JPEG. Ali eu não consigo. Já no Photoshop eu consigo. Não, então, você quer colocar a cor numa camada, você quer, por exemplo, colocar ela um fundo com a cor que você escolheu, é isso? Por trás desse JPEG, aí que você tem que fazer, você vai ter que criar um retângulo do tamanho da artboard todinha. Cria um retângulo do tamanho da artboard toda, coloca a cor que você quer e vai lá em Rearrange, que é para reorganizar, e manda ele para o final das camadas, como sendo a última camada. Ou você dá depois que você criar, você dá um Ctrl X, Ctrl B. Vou colocar aqui os comandos, ó. Ctrl X. Ele corta a imagem, vai cortar esse retângulo que você criou, ó. E depois você vai dar um Ctrl
B, que é para colar atrás. Ele vai jogar para o fundo a imagem. O B é de back, é Ctrl back. Ele vai jogar para trás. É Ctrl mais X para cortar e Ctrl mais V para colar atrás. Então você cria esse retângulo na frente da imagem, pegando toda a artboard. Se você quer que a imagem, o fundo seja tudo de uma cor. Quer ver? Espera aí, vou fechar aqui o Photoshop. Vou abrir o Illustrator para você ver. Então, ó, o Photoshop funcionou de boa. Vamos ver agora se o Illustrator vai ligar aqui também de boa. Só vai demorar um pouquinho. Mas é isso. Enquanto ele abre aqui, eu vou falando com vocês. Espera aí, está transmitindo aqui? Deixa eu ver aqui. Aí. O que você quer fazer? Pode falar. Você quer colocar uma imagem de fundo nesse cogumelo aqui, não é? Não é isso? Você vai ter que criar um retângulo em toda a sua artboard. Clica aqui no retângulo aqui, ó. Tá vendo onde está o cursor do meu mouse aqui, ó? Nesse retângulo aqui, ó. Aí você vai criar ele um retângulo do tamanho da sua artboard todinha. Vai colocar a cor que você quer. Ele vai ficar por cima de tudo isso aqui. Cria o retângulo. Clica aqui, ó, no retângulo aqui, ó. Onde está meu mouse aqui, ó. Isso. Agora você vai colocar o retângulo nele todinho. Então, olha só, sabe por que ficou vermelho aqui, que tem essas partes em branco? Ó? Olha só a camada aqui, ó. Olha só a camada aqui. Você está criando esse retângulo nessa camada do meio. Tem uma outra camada por cima. Para você criar esse retângulo por cima de todos, você tem que criar com essa camada aqui. Mas não tem problema não. Já que você criou esse retângulo, faz o seguinte. Clica aqui, ó, nessa ferramenta aqui. Agora clica sobre o retângulo e aperta Ctrl X. Agora Ctrl B. E agora dá 2 cliques fora aqui. Você está usando, você está na camada. Você tem que clicar 2 vezes fora do retângulo, fora da artboard aí. Calma aí, deixa eu te mostrar aqui, olha só. Sei lá, qualquer coisa aqui, eu abri essa baleia aqui. Deixa eu acabar de abrir aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro você vai ter que organizar suas layers, ô Felipe. A questão é de organização das layers. Ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha layer e tem várias sublayers. Se eu quero colocar um fundo aqui, eu vou vir aqui no meu retângulo, como eu falei, eu vou selecionar toda a minha artboard, está pintado de branco. Digamos que eu quero colocar um vermelho aqui, igual você quis colocar, vermelho. Tá vendo, ó? Ele está em cima de todas as outras layers. Eu vou ter que jogar ele para debaixo delas. O que eu faço? Ó, eu seleciono aqui com a ferramenta de seleção, dou um Ctrl X e um Ctrl B. Tá vendo? Eu joguei ele para trás do meu objeto. Ó. Ele vai parar aqui, ó, na última layer. O problema lá é que você não tem só essas duas layers. Você tem uma outra layer aqui com a outra camadas aqui, ó. Por exemplo, ó. Quer ver? Aí o seu tá assim, ó. É o que tá acontecendo é o seguinte, ó. Você jogou essa camada aqui pro final. Só que você tem uma outra camada em cima que tem outros elementos. É por isso que está aparecendo aquelas bolinhas brancas. A questão é que você tem que organizar as suas layers para que fique tudo assim, ó. O meu retângulo ele tem que ficar aqui, ó, na última layer. Entendeu? Então tudo que eu criar depois ele vai sobressair a esse meu fundo. Deu para entender? Mais alguma dúvida? Alguém quer mais perguntar alguma coisa em relação ao Illustrator? Ou com alguma dúvida em algum exercício? Por enquanto não. Beleza, né? Então tá, pessoal. Então assistam aos vídeos, façam a atividade e qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp. Se precisarem eu volto aqui, abro o Discord aqui e a gente tira as dúvidas. Beleza? Beleza.
Beleza. Então tá, obrigadão aí, boa tarde. A gente vai se falando aí no WhatsApp. Falou. Falou, tchau, tchau.